Tudo começa em silêncio. Um silêncio tão discreto que ninguém o nota no início. Há o som da respiração curta de um adulto cansado. O ruído quase imperceptível de uma tristeza antiga, escondida sob gestos cotidianos. Você tem 7 anos e ainda não aprendeu as palavras que descrevem a dissolução de uma alma. Apenas sente, como quem percebe uma mudança no ar antes da tempestade. Há algo errado, mas ninguém diz nada. O olhar de quem deveria ser abrigo tornou-se distante, às vezes ausente, às vezes furioso. E então, dentro do pequeno corpo que você habita, algo desperta, algo ancestral, um instinto tão antigo quanto o medo. Se eu não segurar tudo, ninguém vai segurar. Esse é o instante exato em que uma criança começa a desaparecer, não fisicamente, mas espiritualmente. O corpo continua ali, mas a espontaneidade, a vulnerabilidade, a confiança no mundo começam a se retrair. O sorriso se torna um disfarce, o choro se torna perigoso, e a intuição passa a ser um radar de sobrevivência. A criança aprende a ler expressões como quem decifra presságios. Aprende a medir o clima emocional antes de respirar fundo. Aprende que o amor, para existir, precisa ser conquistado com cuidado, controle e silêncio. E o mundo aplaude. Você é tão madura para a sua idade, tão responsável, tão forte, mas ninguém pergunta: a que preço? Ninguém vê o quanto há de renúncia escondida em cada elogio, porque a criança não se torna forte, ela se torna necessária. Ela se torna a cola invisível de um sistema que desmoronaria sem ela. O nome técnico que os psicólogos dão a isso é parentificação. Mas antes de ser um termo clínico, é uma ferida espiritual. É o momento em que o eixo natural da vida se inverte. O pequeno passa a cuidar do grande. O inocente protege o ferido. O dependente assume o papel de quem deveria sustentá-lo. E embora o corpo continue crescendo, o desenvolvimento emocional se cristaliza. A criança deixa de brincar e em seu lugar nasce o vigilante. Essa inversão cria uma forma de percepção que Alan Watts talvez chamasse de a ilusão da separação. Porque ao assumir o peso do mundo, o pequeno eu se divide. Uma parte vive no presente, a outra se transforma em guardiã do caos. E essa divisão se torna o molde inconsciente da vida adulta. A pessoa cresce, mas continua acreditando que o amor precisa ser conquistado através do controle. E a paz só é possível se todos estiverem bem. Que o próprio valor depende do bem-estar alheio. Mas veja, não há culpa aqui, apenas consequência. A criança fez o que a natureza mandou. Adaptou-se. Todo ser vivo se molda ao ambiente em busca de sobrevivência. E num lar onde o afeto se mistura ao medo, a única estratégia viável é desaparecer, ser menos, sentir menos, tornar-se invisível o suficiente para que ninguém perceba o desespero que pulsa por dentro. Com o tempo, essa criança cresce, e o que antes era apenas um mecanismo se transforma em identidade. Ela se torna o adulto que resolve tudo, que não pede ajuda, e sorri mesmo exausto. O adulto que sente culpa ao descansar, que confunde tranquilidade com tédio, amor com dever e presença com vigilância. A alma treinada a sustentar o outro esquece-se de habitar o próprio corpo. Alan Watts dizia que o ego é uma ilusão criada pela mente que tenta se controlar. E talvez essa seja a mais trágica ironia do amadurecimento precoce. O eu criança constrói um ego protetor para sobreviver. E esse mesmo ego se torna a prisão que o adulto carrega. Porque quando passamos a acreditar que só seremos amados se formos úteis, o amor deixa de ser experiência, torna-se transação. Essa criança que aprendeu a conter o choro, a medir o tom de voz, a observar cada detalhe para evitar conflitos, cresce acreditando que paz é ausência de ruído, não presença de segurança. E assim, mesmo rodeada de gente, sente-se sozinha. Mesmo amada, sente-se em dívida. Mesmo em silêncio, sente-se cansada. É aí que começa o ciclo invisível da hipervigilância. Um estado de alerta constante em que o corpo nunca desliga, mesmo quando a mente deseja repouso. Dorme, mas não descansa.
Ama, mas teme. Vive, mas observa-se o tempo todo. E isso não é loucura, é condicionamento. O sistema nervoso foi treinado para interpretar qualquer calmaria como ameaça, porque no passado, o perigo sempre se escondia justamente depois do silêncio. Mas há algo ainda mais profundo. Alan Watts lembrava que nós não viemos ao mundo, nós brotamos dele. Isso significa que a vida não é um teste que precisamos passar, mas um fluxo do qual somos parte. A criança, porém, foi ensinada a ser separada, a acreditar que precisa merecer o direito de existir e precisa justificar o espaço que ocupa. E essa crença molda o adulto que está sempre tentando ser bom o suficiente, mesmo quando ninguém mais exige isso. Você percebe? A tragédia não está no fato de ter crescido rápido demais. Está em ter confundido sobrevivência com identidade, em ter feito do desempenho emocional uma forma de amor. E ao longo dos anos, essa estrutura vai se sofisticando. O adulto se torna empático, sensível, responsável, mas tudo isso ainda movido por um medo silencioso de ser abandonado. O que foi um dia um mecanismo de salvação torna-se prisão. O que foi inteligência emocional vira ansiedade. O que foi força torna-se exaustão. E ainda assim, o mundo continua aplaudindo, porque o mundo adora quem aguenta, quem não reclama, quem sorri enquanto sangra. Mas a alma, essa, não esquece. Em algum lugar, atrás dos sorrisos bem treinados, há uma voz pequena sussurrando: "E eu? Quando será a minha vez de ser cuidado?" Essa voz é o chamado do retorno. É o início do caminho de volta para casa. Não a casa física, mas o lar interno, onde o ser pode existir sem precisar provar seu valor. E é exatamente aqui, neste ponto onde o sofrimento e a lucidez se tocam, que começa o verdadeiro trabalho espiritual. O resgate da criança interior, não para romantizar o passado, mas para libertar o presente. Porque, como dizia Watts, você é algo que o universo está fazendo, da mesma forma que uma onda é algo que o oceano está fazendo. Quando você compreende isso, percebe que nunca foi sua responsabilidade manter o oceano calmo. Sua única tarefa era aprender a fluir. Mas para fluir, primeiro é preciso ouvir. Ouvir o choro abafado que você mesmo aprendeu a silenciar. Ouvir o corpo que pede descanso. Ouvir a alma que deseja apenas existir sem justificativas. O despertar não começa com mantras nem com teorias espirituais. Começa com o simples e doloroso reconhecimento. Eu precisei ser adulto demais, cedo demais. A partir daí, algo dentro começa a amolecer. E onde havia controle, começa a nascer compaixão. O retorno é lento, mas é possível. Porque o mesmo instinto que fez você se esconder um dia, o instinto de sobreviver, é o mesmo que agora pode guiá-lo de volta à vida. E é sobre esse retorno, essa jornada de desaprendizagem, que iremos falar a seguir. Há um momento, inevitável, em que o corpo cansa de sustentar o peso das máscaras. Você pode fingir por anos que está tudo bem, pode repetir o discurso do equilíbrio, pode até convencer o mundo de que o passado já não o afeta. Mas a alma não se deixa enganar por narrativas. Ela guarda registros que a mente tenta apagar, não como memórias lineares, mas como vibrações silenciosas que moldam o modo como você respira, ama, confia e teme. E de repente, algo banal o desarma. Um cheiro, uma música, o tom de voz de alguém. E o corpo reage antes da razão. O coração dispara, o estômago se fecha, as mãos suam. Você não entende por quê. Está em 2025, mas sente o mesmo medo de 1998. É assim que o passado vive dentro de nós, não como lembrança, mas como reflexo. Alan Watts dizia que não é possível escapar daquilo que você não compreende. E a maioria das pessoas vive tentando escapar da própria dor. Chamam isso de produtividade, sucesso, espiritualidade, performance. Mas quase sempre é apenas fuga disfarçada de virtude. Fuga do silêncio, da vulnerabilidade, do espelho interno. Veja, o problema não está em querer vencer na vida,
mas em precisar vencer para se sentir digno de existir. Esse é o traço mais sutil e devastador dos que cresceram rápido demais. A incapacidade de simplesmente ser. O descanso se torna culpa, a alegria vira distração, o amor vira tarefa. Tudo precisa ter propósito, tudo precisa servir a algo, porque o vazio que ficou da infância exige movimento constante, como se parar fosse morrer. E, no entanto, é justamente na pausa que a cura começa. O silêncio que antes significava ameaça pode, com o tempo, tornar-se abrigo. Mas para isso é preciso atravessar o deserto da lembrança. É preciso encarar a criança que ficou para trás, olhar nos olhos dela e não desviar o olhar. Dizer, eu sei o que aconteceu, e você não estava errada por sentir medo. Mas esse encontro é aterrorizante, porque o adulto que você se tornou foi moldado para não sentir. E reencontrar o sentir é como abrir uma represa. Tudo vem de uma vez. As lágrimas, a raiva, o luto que nunca foi vivido. Não é um processo bonito, nem romântico. É cru, confuso e muitas vezes solitário. A mente tenta intervir, mas já passou, não adianta reviver. E ainda assim, o corpo insiste, não passou. O corpo guarda tudo. Cada noite em que você se calou para não incomodar, cada sorriso forçado, cada momento em que quis chorar, mas engoliu o nó na garganta. A sabedoria do corpo é antiga. Ele sabe que o que não é sentido não é liberado. Watts diria que isso é parte do paradoxo da existência. Passamos metade da vida tentando controlar o que sentimos e a outra metade tentando sentir novamente. Criamos sistemas para evitar a dor. E no fim, tornamo-nos incapazes de experimentar o prazer. Porque o coração, quando se fecha para um, fecha-se para ambos. O reencontro com o sentir é, portanto, uma forma de reconciliação com a própria humanidade. Mas isso não acontece por meio de técnicas, e sim de presença. É quando você começa a observar seus próprios mecanismos com gentileza. Veja, aqui estou eu novamente tentando agradar para não ser rejeitado. Ou, aqui estou eu disfarçando o medo de abandono com uma falsa autossuficiência. O observador interior, quando desperta, não julga, apenas vê, e ver é o início da libertação. Mas o ego não gosta disso. Ele foi construído para proteger, não para compreender. Por isso, quanto mais você se aproxima da verdade, mais ele se agita. Ele cria distrações, sabotagens, até doenças, se for preciso, para evitar que o antigo padrão se desfaça. Porque para o ego, o desconhecido é morte. É por isso que tantas pessoas desistem da cura no momento em que ela começa a acontecer. Confundem o colapso do velho eu com regressão, quando na verdade é renascimento. O caos emocional que surge não é sinal de fraqueza. É o corpo devolvendo o que guardou por décadas. Há um trecho em que Watts reflete sobre o conceito de rendição. Ele diz, rendição não é desistência. É parar de nadar contra o fluxo da própria natureza. Quando você deixa de lutar contra o que sente, algo profundo começa a se reorganizar dentro de si. As lágrimas deixam de ser inimigas. A solidão deixa de ser castigo. O vazio deixa de ser ameaça e passa a ser espaço. Espaço para o novo, para o real, para o que é vivo. E é nesse espaço que o amor verdadeiro começa a existir. Não o amor condicionado, o amor transacional que diz eu te amo se você me der paz, mas o amor que diz eu te vejo mesmo com tuas sombras. Esse amor começa dentro de você. É o momento em que pela primeira vez você se olha e diz, eu também mereço ser acolhido. Muitos chamam isso de trabalho interior, mas Watts talvez o chamasse de retorno à dança, porque a vida para ele sempre foi música. O sofrimento não é castigo, é dissonância. E para voltar a dançar é preciso primeiro ouvir as notas que ficaram presas. Perceba, a dor não é o problema. O problema é a resistência a senti-la. A emoção reprimida é como uma nota interrompida no meio de uma melodia. Cria ruído, tensão, desconforto. Quando você permite que ela soe até o fim, o som se dissolve naturalmente.
Assim é com a raiva, com a tristeza, com o medo. Nenhum sentimento é eterno. O que o torna eterno é o esforço para evitá-lo. A criança que um dia assumiu o papel de adulto ainda vive dentro de você, esperando que alguém diga: você não precisa mais cuidar de tudo. Esse alguém agora é você, o adulto consciente que pode oferecer à criança o que ela nunca recebeu: permissão para existir sem carregar o mundo nas costas. Mas veja que paradoxo. A cura não é apagar a criança, é integrá-la. Não é superá-la, é abraçá-la, porque ela é a parte de você que ainda sabe brincar, imaginar, criar. Ela é o portal da leveza perdida. Watt dizia que a seriedade é um tipo de doença espiritual. O adulto sério demais é aquele que esqueceu o sabor da espontaneidade, aquele que confunde gravidade com sabedoria. E talvez o verdadeiro despertar seja justamente isso: permitir-se ser novamente ingênuo. Não no sentido de ignorante, mas no sentido de aberto, curioso, vulnerável. O mundo moderno exalta a mente lógica, o controle, o desempenho, mas a alma pede o oposto: entrega, fluidez, presença. Você percebe como tudo se conecta? O trauma da infância, a rigidez adulta, a busca espiritual são apenas diferentes estágios de um mesmo movimento: o desejo de voltar a sentir-se inteiro. E esse movimento é natural. O universo se recria a cada instante, e você faz parte desse pulso criativo. Watts dizia que você não é uma vítima do mundo, você é o mundo consciente de si mesmo. Então talvez a verdadeira cura não seja consertar o passado, mas reconhecer que você é o próprio presente, que observa o passado e o transforma ao vê-lo. A partir desse ponto, o sofrimento já não é inimigo, mas professor. Ele revela as partes de si que ainda acreditam estar sozinhas. E à medida que você as reconhece, algo começa a mudar. A raiva se torna clareza, a tristeza se torna compaixão, o medo se torna humildade. E é por isso que o caminho da cura não é uma fuga do escuro, mas uma travessia por dentro dele. Porque só quem atravessa a noite aprende a valorizar o amanhecer. Quando você começa a enxergar sua própria história com os olhos da consciência, algo muda sutilmente. Deixa de ser apenas dor e se torna revelação. A tragédia não é mais o inimigo a ser vencido, mas o mestre silencioso que o conduziu até aqui. É como se, depois de anos de escuridão, você finalmente percebesse que a noite nunca foi ausência de luz. Foi apenas o intervalo em que seus olhos estavam aprendendo a enxergar no escuro. Alan Watts costumava dizer que a vida é um jogo de esconde-esconde do absoluto consigo mesmo. Essa é talvez a frase mais simples e, ao mesmo tempo, mais profunda sobre o mistério humano. O eu que sofre, o eu que busca, o eu que deseja curar-se, é o mesmo eu que se escondeu atrás das feridas. O mesmo que criou o véu e agora tenta rasgá-lo. A ferida é a máscara e a revelação ao mesmo tempo. Se você observar atentamente, notará que toda dor carrega dentro de si uma pergunta não respondida. Quem sou eu realmente, além do que aconteceu comigo? Essa pergunta não é racional. É um sussurro da alma que surge quando o papel que você desempenhava deixa de caber. Quando o antigo eu forte começa a se despedaçar. Não é destruição, é nascimento. O processo de amadurecimento espiritual é essencialmente um processo de desaprendizagem. Você desaprende a ser aquilo que o medo construiu. Desaprende a necessidade de controlar, de agradar, de entender tudo. Watts dizia: o desejo de segurança é o que nos faz inseguros. E há uma beleza dolorosa nessa constatação. A busca constante por garantias é o que nos prende à sensação de falta. Observe a dinâmica. O adulto que foi uma criança responsável demais passa a buscar, em cada gesto, a confirmação de que agora está seguro. Mas segurança, no sentido mais profundo, nunca foi ausência de risco. É presença. É o reconhecimento de que, mesmo quando tudo desmorona, há algo em você que permanece intocado. Essa é a essência que Watts chamaria de o verdadeiro ser.
Não o ego que coleciona identidades, mas o espaço silencioso onde todas as identidades aparecem e desaparecem. Quando você descansa nesse espaço, algo extraordinário acontece. O medo perde substância, não porque ele desaparece, mas porque você o observa sem se confundir com ele. Você percebe que o medo não é um inimigo, é apenas um pedido por atenção. O mesmo vale para a tristeza, a raiva, a culpa. Todas essas emoções que pareciam sombras são, na verdade, partes do mesmo campo de consciência tentando retornar à luz. Mas cuidado, a mente espiritualizada pode transformar esse insight em um novo mecanismo de defesa. Muitos buscam a iluminação como quem busca um remédio rápido para o sofrimento. Querem transcender antes de integrar, querem paz antes de atravessar o caos. Watts alertava para esse perigo com ironia. Você não pode ser mais espiritual do que o universo já é. Em outras palavras, não há nada a conquistar, apenas algo a recordar. A cura, portanto, não é uma escada a ser subida, mas um círculo a ser completado. Você não se torna algo diferente. Você se lembra do que sempre foi. E essa lembrança não acontece no nível da mente, mas no nível do sentir. Imagine por um instante que tudo o que você chama de eu, suas ideias, suas memórias, seus traumas, suas ambições, são apenas ondas na superfície do oceano, e que há nas profundezas uma quietude imutável, uma inteligência que não se perturba. É dela que você veio, é ela que observa, e é para ela que, inevitavelmente, você retorna. A maioria das pessoas vive presa à superfície, tentando domar as ondas, esquecendo que elas são o próprio mar. É o mesmo movimento que o adulto traumatizado faz ao tentar consertar-se. Ele quer controlar as emoções, curar-se rapidamente, apagar o passado. Mas quanto mais luta, mais preso fica. O segredo não é domar o mar, é lembrar-se de que você é a água. Quando essa percepção começa a se estabilizar, o sofrimento se transforma em uma espécie de portal. Ele já não é visto como castigo, mas como convite. Cada desconforto se torna uma oportunidade de ver onde você ainda está identificado com algo que não é sua essência. A raiva revela onde você se sente impotente. A tristeza revela onde você ainda resiste a soltar. A culpa mostra onde você ainda se acredita separado da vida. Watts dizia que o ego é apenas uma convenção social, uma ferramenta para a comunicação, não uma prisão. No entanto, crescemos acreditando que ele é quem somos. O adulto que nasceu do trauma vive prisioneiro da imagem que criou para ser amado. Quando essa imagem começa a ruir, surge o pânico, porque parece que o mundo inteiro está desabando. Mas o que desaba, na verdade, é apenas a fantasia, e o que sobra é a autenticidade. Ser autêntico, contudo, não é ser perfeito nem iluminado. É estar presente com tudo o que é, com o medo, com o cansaço, com o desejo, com o amor. É abandonar o papel de observador frio e retornar à simplicidade da experiência direta. Watts descrevia isso como a brincadeira divina de esquecer e lembrar. Vivemos o esquecimento como tragédia, mas ele é apenas o movimento necessário para que o reencontro seja possível. E, curiosamente, é nesse ponto que a dor começa a se dissolver, porque a dor, em sua essência, é resistência. Quando você para de resistir, ela perde o alimento. É como uma chama que se apaga por falta de oxigênio. O sofrimento não é o que sentimos, é o esforço de não sentir. Mas existe um detalhe que poucos compreendem. A cura não é linear. Há dias em que você sente paz profunda, e no dia seguinte tudo parece ruir novamente. Isso não é retrocesso, é aprofundamento. Cada nova camada que emerge pede um novo nível de presença. É o ciclo natural do crescimento da consciência. Não uma linha reta, mas uma espiral. E nessa espiral, algo muito humano acontece. O perdão. Não o perdão forçado, moral, mas aquele que nasce da compreensão. Quando você vê que seus pais também eram crianças feridas. Quando percebe que cada um fez o melhor que pôde com o nível de consciência que tinha. O ódio,
começa a se desfazer por si só. Não porque o que aconteceu deixou de doer, mas porque a necessidade de culpar perde o sentido. Watts dizia: julgar é recusar-se a compreender. E compreender neste contexto não é justificar, é reconhecer a totalidade. É perceber que a luz e a sombra são expressões do mesmo universo em movimento. E dentro de cada erro humano há um pedido desesperado por amor. Quando essa percepção amadurece, a relação com o próprio passado se transforma. Você deixa de ver a criança ferida como vítima e passa a vê-la como guardiã de sabedoria. Foi ela que aprendeu a escutar o não dito, a perceber o invisível, a sentir o que os outros não sentiam. Tudo o que um dia foi dor agora pode se tornar sensibilidade, empatia, compaixão. E assim, pouco a pouco, o que era ferida torna-se portal. O que era medo torna-se presença. O que era separação torna-se lembrança do todo. Watts dizia que a vida é como a música. O propósito não é chegar ao fim, mas apreciar o ritmo enquanto se dança. Essa é a verdade que a criança ferida precisa ouvir. Que a existência não é uma prova, nem um castigo, nem uma tarefa a ser cumprida. É uma dança. E você não está aqui para controlar o ritmo, mas para sentir o som. E quando você finalmente para de tentar entender a vida e começa a escutá-la, o que encontra é silêncio. Não o silêncio do vazio, mas o silêncio pleno de quem já não precisa mais de respostas. Esse é o ponto em que o buscador desaparece e apenas o ser permanece. Há um ponto na jornada em que as palavras já não bastam. Nenhuma explicação conforta, nenhum conceito dá conta do que está sendo vivido. É o território do indizível, o espaço onde a mente perde o mapa e o coração, pela primeira vez, precisa guiar o caminho. É aqui que muitos se assustam e voltam atrás, porque o silêncio desse lugar parece ameaçador. Mas Alan Watts dizia que o medo de cair é, na verdade, o medo de voar. E é exatamente isso que o abismo representa. A chance de descobrir que você nunca precisou de chão. Durante toda a vida, o ser humano constrói camadas para proteger-se do vazio. Nomes, títulos, funções, identidades. Mas chega o momento em que tudo isso se mostra frágil. Você percebe que o emprego, o relacionamento, a imagem, as crenças, nada disso consegue sustentar a alma por muito tempo. A ilusão começa a rachar, e sob as rachaduras surge uma verdade devastadora. Você não sabe quem é. E é aí que o pânico começa. Porque por toda a existência, você foi ensinado a ser alguém. Ser alguém dava sentido, propósito, controle. Mas e se, de repente, o sentido não for algo a ser conquistado, mas algo que sempre esteve aqui, silencioso, no simples ato de existir? Watts chamava esse instante de o colapso da forma. É o momento em que o ego, aquele personagem cuidadosamente construído, percebe que é apenas uma ficção útil. Ele tentou por toda a vida ser o autor da história, mas agora descobre que é apenas uma voz dentro dela. E é aqui que a maioria das pessoas luta desesperadamente para restaurar o velho eu. Mas o velho eu já não se encaixa. As roupas da identidade antiga tornaram-se apertadas. O nome já não soa verdadeiro. Os sonhos perderam o brilho. É o ponto de rendição. O momento em que o buscador percebe que a busca é o próprio obstáculo. Enquanto você acredita que precisa chegar a algum lugar, a cura, a iluminação, a paz, continua se distanciando do que já é. Watts dizia: a vida não é uma viagem rumo a um destino. É um fenômeno que se desdobra eternamente. O problema é que o ego foi treinado para viver como um turista espiritual, colecionando experiências, meditações, rituais, livros, tentando alcançar algo que está paradoxalmente sempre aqui. Quando a ilusão cai, o primeiro sentimento é o luto. Não apenas pelo que foi perdido, mas pelo que nunca existiu. Você chora a fantasia de quem pensou que seria, o ideal de perfeição que sempre perseguiu. E esse luto é sagrado, porque é o fogo que purifica. É ele quem queima as narrativas antigas, até restar apenas o essencial, o silêncio vivo. Nesse silêncio,
Uma nova escuta nasce. Você começa a ouvir o mundo não como ruído externo, mas como extensão do seu próprio ser. O vento deixa de ser vento, torna-se respiração. A água deixa de ser água, torna-se fluxo. O outro deixa de ser outro, torna-se espelho. E pela primeira vez, você entende o que Watts queria dizer quando afirmava: você não vem ao mundo, você brota dele. Essa frase é simples, mas contém toda a revolução espiritual. Não somos visitantes neste planeta. Somos o próprio planeta se observando. Não somos consciências isoladas presas em corpos. Somos o cosmos se expressando em forma humana. E quando essa compreensão deixa de ser um pensamento e se torna sensação, o medo se dissolve. Porque quem há para temer o fim, se você nunca esteve fora do todo? Mas antes da dissolução completa, há o caos. O ego não cede sem lutar. Ele tenta retomar o controle, criar novas narrativas. Agora eu sou o desperto. Agora eu entendi tudo. Mas o entendimento real não tem pronome. A verdade não precisa de rótulo. Quando você a toca, ela não gera orgulho, mas humildade. Não produz superioridade, mas compaixão. É nesse ponto que a compaixão floresce, não como virtude, mas como consequência natural da percepção de unidade. Você vê o sofrimento dos outros e reconhece a si mesmo ali. Não há mais eles e eu, certo e errado. Há apenas movimento. E o movimento, quando visto sem resistência, é harmonia. Mesmo a dor, dentro dessa nova visão, tem sua música. Watts dizia que a separação é uma ilusão, mas é uma ilusão necessária. Sem a sensação de ser um eu, não haveria experiência. Sem o esquecimento temporário da totalidade, não haveria a alegria do reencontro. É como o jogo de esconde-esconde que ele tanto mencionava. O universo se esconde de si mesmo apenas para poder se reencontrar. E você, com todas as suas dores, fracassos e amores, é parte desse jogo divino. Nesse ponto da imersão, a consciência começa a se expandir para além das fronteiras pessoais. Você percebe que não é apenas o observador das suas feridas, mas também o espaço onde elas acontecem. A tristeza vem e vai, mas algo permanece. A alegria vem e vai, mas algo permanece. E esse algo é você. Não o você da biografia, mas o você silencioso, o fundo do qual todas as formas emergem. Quando essa percepção amadurece, nasce a serenidade. Não a serenidade artificial dos que tentam parecer iluminados, mas a calma orgânica de quem já não precisa brigar com o que é. A vida continua com seus altos e baixos, mas agora há uma confiança invisível. A certeza de que tudo é parte da dança. Watts comparava isso a uma sinfonia. Cada nota, mesmo as dissonantes, tem seu lugar. O sofrimento não é ruído, é contraponto. Sem ele, a música seria monótona. E então, o que antes era sobrevivência torna-se presença. O que antes era medo torna-se reverência. O que antes era peso torna-se leveza. Você começa a compreender que nunca houve nada de errado com você. Havia apenas esquecimento. E o esquecimento é parte da brincadeira cósmica, pois sem ele, a descoberta perderia o encanto. Nesse ponto, o buscador e o buscado se fundem. A jornada e o destino se revelam como uma só coisa. O passado deixa de ser prisão e se transforma em poema. A ferida se torna arte. E o silêncio que antes parecia vazio, agora soa como música antiga, aquela que sempre esteve tocando no fundo de todas as experiências. Watts diria que, quando você chega aqui, a vida finalmente se torna uma piada, não no sentido de desprezo, mas de liberdade. Porque toda seriedade nasce do medo de perder algo. E quando você percebe que nada pode ser realmente perdido, o riso se torna natural. Você ri do esforço, da busca, da luta e ri de si mesmo, com ternura, não com cinismo. E nesse riso há sabedoria, porque ele não nega o sofrimento, ele o abraça. Ele reconhece que tudo é efêmero e, justamente por isso, sagrado.
que toda lágrima derramada foi apenas a chuva preparando o terreno para uma nova flor. E é então, nesse exato instante, que você percebe: a vida nunca quis que você fosse forte. Ela quis que você fosse real. Há um ponto em toda a jornada interior em que nada mais parece fazer sentido. Você já entendeu, já chorou, já perdoou, já tentou transformar dor em sabedoria, e ainda assim há algo em você que continua inquieto. É como se houvesse um último nó, uma última resistência escondida nas profundezas, uma voz silenciosa dizendo: e se tudo isso for em vão? É aí que começa a verdadeira intensificação. Não é o sofrimento inicial, aquele que nos leva à busca, nem o alívio das primeiras curas. É o fogo final, o fogo que não destrói, mas purifica. Alan Watts dizia que, para o ego, o despertar é o mesmo que morrer. E ele tinha razão, porque neste estágio, não é mais a dor que precisa ser dissolvida, mas aquele que sofre. Durante toda a vida, você acreditou que era o personagem, a identidade construída pela memória, pelas expectativas, pelos papéis, o filho exemplar, o parceiro compreensivo, o profissional eficiente, o espiritualista disciplinado. Mas chega o momento em que até isso cai. E o que resta não é nem luz nem sombra, mas o vasto vazio do ser, o espaço silencioso onde todas as formas nascem e morrem. Esse vazio, porém, assusta. A mente o chama de morte, mas Watts diria que é apenas o retorno à natureza do que sempre foi. Pura consciência se olhando através de si mesma. O ser humano tem medo do nada, mas o nada de que temos medo não é o nada real. É apenas o fim das ilusões. É o fim da história do eu separado, do eu que controla, do eu que precisa provar algo ao universo. Quando essa história termina, o que resta é o impensável. Você é o próprio universo, experienciando-se como humano. Nesse ponto, o controle, essa entidade que guiou cada gesto da sua vida, começa a se desmanchar. Você percebe que nunca controlou nada, nem o nascimento, nem o amor, nem a dor, nem a morte. Tudo sempre aconteceu através de você, e não por causa de você. E essa constatação, em vez de gerar desespero, traz uma paz profunda, porque onde não há controle, também não há culpa. Tudo é o que é. Watts dizia: o que chamamos de eu é apenas um padrão, como uma onda no oceano. A onda não é separada do mar, ela é o mar em movimento. E é aqui que a intensificação se revela em sua essência. Você não busca mais controlar o movimento, você se torna o movimento. Não há mais resistência entre o que você sente e o que o mundo é. A tristeza vem e vai, o medo vem e vai, a alegria vem e vai, mas o que observa permanece inalterado. Esse observador não é um alguém, é o próprio ato de estar consciente. Porém, o ego tenta resistir até o fim. Ele cria novas máscaras, mais sutis e espirituais. Agora ele diz: eu sou o desperto, eu entendo, eu sou diferente dos outros. Mas essa é a armadilha final. A espiritualidade que nasce do ego ainda é controle, apenas com outra roupa. Watts ria dessa ilusão com ternura. Ser iluminado é estar perfeitamente à vontade em ser comum, porque a verdade não eleva você acima de ninguém. Ela o devolve à humanidade, nua, imperfeita e infinita. Quando essa compreensão amadurece, o que antes era luta torna-se dança. Você começa a perceber que até o erro é parte da coreografia. Cada queda foi um passo necessário. Cada perda, uma abertura para o essencial. Cada lágrima, uma forma de purificação. Nada foi em vão. Tudo o que aconteceu, inclusive o que você mais temeu, estava conduzindo-o de volta a si mesmo. E então surge a compaixão. Não a compaixão piedosa, que olha o sofrimento de fora, mas a compaixão silenciosa, que reconhece que não há fora. O outro é você em outra forma. A dor alheia é apenas a continuidade da sua própria dor. A alegria do outro é a mesma energia que pulsa em seu coração. Nesse estado, não há mais eles e eu. Há apenas vida, movendo-se por todas as direções, respirando em cada ser.
Essa percepção é tão profunda que a mente se curva. Ela entende, enfim, que seu papel era apenas temporário, uma ferramenta para traduzir a infinitude em linguagem humana. Mas o que é infinito nunca coube em palavras, e então o silêncio se torna a verdadeira oração. Um silêncio vivo, pulsante, que não é ausência de som, mas presença total. Watts dizia que o verdadeiro místico não fala de Deus, ele respira Deus. É o mesmo que dizer: o verdadeiro desperto não fala da vida, ele é a vida. Nesse ponto, a existência deixa de ser um problema a resolver e torna-se um mistério a ser vivido. O bem e o mal perdem suas fronteiras rígidas. Você entende que o universo não tem moral, ele tem movimento. E esse movimento é inteligência pura, dançando entre criação e destruição, luz e sombra, nascimento e morte. Tudo se alterna como inspiração e expiração, o próprio ritmo do cosmos. Você é esse ritmo. A intensificação é, portanto, o momento em que a mente percebe que resistir ao fluxo é resistir a si mesma. É quando o eu separado morre, e em seu lugar nasce a consciência que sempre esteve ali, apenas esquecida. E o esquecimento também foi necessário porque sem ele não haveria descoberta. Watts dizia: você é o jogo do universo fingindo não saber que é o universo. E talvez seja por isso que toda dor humana é, em essência, um lembrete, um chamado para acordar do sonho da separação. E então, sem esforço, surge o riso. Não o riso de zombaria, mas o riso sagrado de quem viu através da ilusão. Você ri da própria busca, das tentativas de ser melhor, das orações desesperadas por controle. Ri porque percebe que nunca houve um problema real, apenas o jogo da mente acreditando ser o centro da realidade. Esse riso é libertação. É a gargalhada silenciosa do universo, percebendo que se levou a sério demais. Mas a verdadeira liberdade não é êxtase permanente, é naturalidade. É poder chorar sem vergonha, rir sem motivo, amar sem garantia. É viver o instante sem querer possuí-lo. Watts diria: a vida não é uma jornada a ser completada, é uma melodia a ser apreciada. E quando você compreende isso, até o sofrimento ganha beleza, porque ele também é parte da música. A intensificação culmina quando o buscador desaparece por completo. A jornada se fecha sobre si mesma, como um círculo perfeito. Você percebe que nunca houve um antes e um depois, apenas o eterno agora, sempre se desdobrando. E nesse agora, não há mais nada a fazer, nenhum ideal a atingir, nenhum trauma a consertar, nenhuma perfeição a alcançar. A única tarefa que resta é existir, respirar, ser. E, paradoxalmente, é nesse momento que a vida começa de verdade. Sem pressa, sem meta, sem culpa. A consciência repousa em si mesma, e o mundo inteiro se torna um reflexo dessa quietude. As árvores não são apenas árvores, são gestos do ser. O vento não é apenas vento, é respiração divina. E você, finalmente, entende que nunca precisou se libertar, porque nunca esteve preso. A intensificação não é o fim, é o ponto de virada, o instante em que o fogo se transforma em luz. E como toda chama, ela ilumina apenas para mostrar o óbvio. Tudo é um, e esse um é você. E então chega o instante silencioso depois da tempestade. Não há fanfarra, nem coro de anjos, nem promessas de eternidade. Há apenas uma respiração mais lenta, um corpo que enfim repousa, uma mente que não precisa mais compreender tudo. É o fim e o começo, simultaneamente. A travessia está completa, não porque algo foi conquistado, mas porque o que precisava cair, caiu. A ilusão da separação foi desfeita, e o que resta é o que sempre esteve aqui: presença. Alan Watts dizia que você é uma função do universo, do mesmo modo que uma onda é uma função do mar. Essa frase tão simples contém o sentido final de tudo que foi vivido. O ser humano, em sua busca por significado, esqueceu que o próprio fato de existir já é um milagre. A árvore não se pergunta qual é o propósito de suas folhas. O rio
não exige saber aonde chegará. O vento não precisa entender o caminho. E, no entanto, todos cumprem sua natureza com perfeição. A mesma perfeição silenciosa que existe em você. Por toda a vida você acreditou que precisava se tornar-se melhor, mais forte, mais sábio, mais puro. Mas o despertar revela algo que a mente não consegue aceitar de imediato. Você já é o que procurava. Nada jamais esteve faltando. Apenas a percepção daquilo que sempre foi inteiro. O ser que antes se via fragmentado agora compreende que até as rachaduras eram parte da arte. Que o sofrimento não foi punição, mas iniciação. Que o caos foi o ventre da consciência. E que a criança ferida, aquela que aprendeu a ser forte demais, não era um erro. Era o primeiro ato da grande peça do despertar. Sem ela, nada disso teria acontecido. Watts diria que a vida é como uma melodia. Não se corre até a última nota para terminar. Desfruta-se de cada som enquanto ele acontece. E quando a música termina, não há tristeza. Há gratidão. Porque o fim é apenas o intervalo antes do próximo acorde. Da mesma forma, cada experiência humana é uma nota na sinfonia do cosmos. Algumas suaves, outras dissonantes, mas todas necessárias. Agora você entende que não há nada a corrigir. Nem o passado, nem as falhas, nem os que o feriram. Todos foram instrumentos da mesma orquestra universal. Cada dor foi um chamado para acordar. Cada perda um convite para retornar ao essencial. E quando se compreende isso, o perdão deixa de ser esforço. Ele se torna inevitável. Não o perdão moral que pesa e compara, mas o perdão espontâneo, aquele que nasce da visão. Quando se vê a totalidade, não há mais espaço para a culpa. Há apenas compaixão. Não a compaixão do santo, mas a compaixão do humano que finalmente entende a si mesmo. O humano que olha para trás e percebe: tudo o que vivi foi necessário para me lembrar do que sou. A vida continua, é claro. O corpo envelhece, os ciclos mudam, o mundo segue girando em sua imperfeição divina. Mas agora há uma serenidade profunda. Os altos e baixos não o arrastam mais. Você não se sente separado do fluxo. É o próprio fluxo. E essa sensação é indescritível. Watts chamava isso de aceitação radical. É quando o eu deixa de resistir à vida e passa a dançar com ela. A dança não exige técnica, exige entrega. O ritmo da existência não pode ser decorado, apenas sentido. Você tropeça, cai, levanta, gira, ri, chora. E tudo isso faz parte da coreografia. E se há algo como espiritualidade verdadeira, talvez seja isso. Dançar sem medo, amar sem garantias, existir sem precisar justificar-se. Nesse ponto, o tempo deixa de ser linear. O passado se torna a memória sagrada. O futuro perde o poder de ameaçar. E o presente se torna vasto. Tudo acontece aqui. E aqui é um estado de consciência, não um lugar. O aqui é onde o universo se percebe. E você é o ponto de percepção do universo. A vida olha por seus olhos, ouve por seus ouvidos, respira pelo seu peito. Nada está fora, tudo é expressão. A criança interior, que um dia chorou sozinha em silêncio, agora repousa. Ela está segura, ela foi vista, reconhecida, amada. O adulto que você se tornou não precisa mais esconder a vulnerabilidade, nem provar o valor da força. A força, agora, é suavidade. E a vulnerabilidade, agora, é coragem. Watts dizia que o significado da vida é simplesmente estar vivo. Nada mais, nada menos. Mas veja a ironia. Passamos metade da vida tentando descobrir o que ela significa. Buscamos respostas nas religiões, nos livros, nas relações, no trabalho, nas conquistas. E quando finalmente paramos exaustos, ela sussurra: o significado sou eu. E esse eu não é a identidade limitada, mas a consciência viva que permeia tudo. Você percebe então que não há destino final. O despertar não é o último capítulo, mas o retorno à inocência. É o recomeço. É o momento em que você pode, enfim, viver como quem nunca foi ferido.
Não porque esqueceu, mas porque integrou. A ferida não dói mais. Ela brilha. Ela se tornou portal, cicatriz luminosa, lembrança da travessia. E assim, a existência recobra sua simplicidade. Tomar um café pela manhã torna-se uma celebração. Sentar em silêncio torna-se prece. O vento tocando o rosto torna-se bênção. Nada precisa ser extraordinário, porque o ordinário é o milagre constante. E a cada respiração, o universo se reconhece através de você. Watts diria que Deus é o ato de se surpreender com a própria criação. E talvez seja isso o que resta quando toda busca termina. O espanto. O espanto de estar vivo. O espanto de amar. O espanto de perceber que até o sofrimento era uma forma de amor. O amor da vida insistindo para que você acordasse. E agora, desperto, você compreende que nunca houve eu e vida. Houve apenas vida, sempre vida, brincando de ser eu. E assim o círculo se fecha, não com respostas, mas com presença. Não com certezas, mas com silêncio. Um silêncio cheio de sentido, porque dentro dele, tudo se reconcilia. E se há algo que você leva dessa jornada, que seja isso. Você não precisa mais manter o mundo de pé. Ele sempre soube se equilibrar sozinho. Tudo o que a vida esperava de você era apenas isto: estar aqui, plenamente, respirando, sendo. E se este conteúdo tocou você, se em algum ponto da sua alma algo se reconheceu, deixe o coração falar. Curta, comente, compartilhe, porque cada palavra é apenas uma centelha, mas juntas, elas iluminam o caminho de volta para casa.